Olá, pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Já estamos aqui nos preparando, fazendo o nosso aquecimento para o nosso estudo mensal do curso Mediunidades Sem Preconceito. Sejam todos muito bem-vindos. O Edivaldo também já está aquecendo a voz, se preparando para a jornada dessa noite. Hoje, com a sequência do estudo passado, basicamente, o Edivaldo estava me adiantando aqui, que é praticamente uma sequência do estudo de 3 de junho, onde nós estudamos os mecanismos da inspiração e da intuição, e hoje vamos estudar os mecanismos dos pressentimentos e premonição. Olha que bacana. Então, eu já vou trazer aqui o meu amigo querido, para que a gente possa. Olá, boa noite, Edson. Boa Oi, noite a todos que estão Edivaldo. conosco, né? Boa Sejam todos noite. bem-vindos ao nosso estudo. É uma imensa alegria estarmos aqui nesse canal importantíssimo para a doutrina espírita, que é o canal do YouTube da União Espíritos Caminheiros do Bem. YouTube e Facebook também agora, né, Edson? Opa, Facebook. Agora o pessoal pode assistir do YouTube e pode assistir lá na página do Facebook da União Espíritos Caminheiros do Bem. Você até colocou aqui na, na chamada ali, depois a gente vai colocar, né, o primeiro slide. Mas é isso, muito bem lembrado. Nós podemos assistir lá pelo Facebook. E Então, podemos pedir aqui para quem está com a gente aí nesse estudo que sempre nos dê uma mão na divulgação, né, Edivaldo? Que, exato. que é importante. Que a ideia é estudarmos, né? É divulgar a doutrina espírita. Então, uma das opções que a gente tem para ajudar a doutrina espírita é a divulgação. Cada um fazendo a sua parte, né? Chegando esses conhecimentos a mais longe, a mais pessoas, nós estamos fazendo uma caridade também. Com certeza. E lembrar que quem não puder participar no dia também pode depois ir lá no canal do Edivaldo também, lá no YouTube, né, Isso, Edivaldo? E no canal da União Espíritas Caminheiros do Bem e assistir a qualquer tempo. Uma, duas, três vezes. Surgiu uma dúvida sobre o tema? Vai lá no canal do Caminheiros e do Edivaldo e assiste de novo o estudo. Né? Marca lá as notificações para que fique lá já separado aquele canal. E aí sempre a gente vai estar avisando, o YouTube vai estar avisando dos estudos, lembrando cada um de nós, né? e lembrando que todo o material, os vídeos que ficam à disposição, que ficam gravados, e o material do blog também, que vocês podem acessar e baixar, né, fazer o download, vocês podem utilizar à vontade nas casas espíritas, nos estudos que vocês fazem. Já nos perguntaram sobre isso, então é livre, vocês podem fazer essa utilização do material sem problema nenhum. Né? Fiquem à vontade. Realmente, porque o propósito do Edivaldo sempre foi a divulgação da doutrina, né, Edivaldo? Isso Então, mesmo. não há nenhuma reserva quanto à divulgação, quanto à cópia. Lá você falou que tem as apostilas também lá no blog, Isso. né? Tem formato de apresentação, formato de apostila, vocês fiquem à vontade porque sempre nós estamos atualizando o material, sempre tem uma olhadinha, se não tem, conforme as datas da atualização lá, você não tem alguma mais nova, mais recente do que você tem. Aí você já pode fazer o download, né? E já atualizar a sua apostila, o seu material de apresentação também. Legal. Gente, ó, nós estamos dando essa conversadinha com vocês, esperando o pessoal chegar, porque o pessoal às vezes se atrasa um pouquinho, né? Hoje a gente não vai dar boa noite para todo mundo, como fazemos sempre, então eu já desejo uma boa noite para todos que estão conosco aqui no chat. Já tem um grupo grande, então sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados por mim, pelo Edivaldo, que também vai fazer isso, né? Mas e pela União Espírita Os Caminheiros do Bem, essa casa espírita, esse centro espírita que há mais de 70 anos está
de forma ininterrupta, agora, dado a pandemia, com as atividades presenciais suspensas, mas já torcendo para o retorno, que eu acho que deve acontecer nos próximos meses, e fica aqui em Curitiba, no Portão, na rua Caetano Marquezine, no Portão, uma região central, nobre de Curitiba. Então, Edivaldo, você quer então dar uma boa noite geralzão para o pessoal? Fica à vontade. Claro, claro. Queria então dar uma boa noite, um bem-vindo a todos a esse estudo. Se preparem para que realmente nós estejamos todos focados no trabalho, né, nesse estudo. E a gente queria que aqueles que forem participar através do chat, né, dando boa noite, colocando alguma questão, se identifique qual casa espírita é e de qual cidade, para que a gente daí possa, né, ter uma ideia da abrangência que nós estamos tendo com esse estudo. Legal, muito bem lembrado, Edivaldo. E nós lembramos também, daqui a pouco vamos fazer a nossa prece, lembramos também que o Edivaldo costuma sempre separar por módulos os estudos. Então, aqueles que tiverem dúvidas sobre o que ele vem falando e lembrarem, coloquem no chat. Quando a gente chegar entre uma mudança de um módulo para outro, eu posto a pergunta para o Edivaldo e aí ele traz a resposta, né, Edivaldo? Pergunta, comentário. E pergunta algum comentário para complementar o que a gente está falando também, porque vocês também têm grande conhecimento e podem nos ajudar a melhorar o entendimento fazendo esses comentários que são tão importantes para nós também. Legal. Então, gente, vamos lá, vamos nos preparando agora, já estamos com um grupo grande aqui, então vamos para fazer a nossa prece inicial. Então, eu convido a todos que nós possamos, aqueles que desejarem, fechar os nossos olhos para podermos nos conectar com o plano espiritual amigo e que possamos agradecer por este momento, agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, aos mentores desse grupo de estudo, por nos permitirem estarmos aqui reunidos nessa noite. E pedir também que as reflexões que possam ser trazidas a cada um de nós possam nos auxiliar, possam tocar a nossa alma e servir como uma forma de transformação, um aprendizado que nos permita, que nos possibilite a prática dos ensinamentos que chegam até nós. O tema bastante importante da noite de hoje, que nós possamos, dentro das nossas condições, assimilá-lo da melhor forma possível. Pedimos também que essas energias que são instauradas nesse momento, que estão entre esse grupo, possam ser dirigidas a cada irmão que passe por algum problema, alguma dificuldade, que receba essas energias de amor, de respeito, de tolerância, de gentilezas, enfim, tudo de bom que chega até nós, aos nossos familiares, possa também ser dirigido a cada um daqueles que não têm a possibilidade de estar conosco nesse momento. Que os nossos estudos sejam realmente de que proporcione muitas reflexões a cada um de nós. Que Deus, Jesus e o nosso anjo da guarda estejam conosco hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Meu querido, então, já vou colocar aqui, né, o slide para você poder... Isso. Para nós ir comentando já a respeito da nossa programação, né? Isso, então é com você, fique à vontade. Eu vou ficar aqui só na retaguarda, vou até sair daqui,
tá? E qualquer coisa eu retorno e à medida, depois que cheguem as perguntas e comentários, eu coloco para você. Ok. Tá? Um bom a todos nós. Que assim seja. Então, nós estamos hoje, 1º de julho, na nossa programação está previsto, então, o nosso estudo sobre mecanismos dos pressentimentos e premonição. Seria, né, aquelas previsões sobre passado, sobre futuro. Será que isso existe? Como que isso funciona em termos de doutrina espírita? Como é que é a visão da doutrina espírita sobre isso? Kardec falou sobre isso nas obras básicas. Então, a gente vai ver que existe um mecanismo, que existe essa possibilidade e que existe, então, um processo de entendimento de como que é necessário que cada revelação do passado ou do futuro aconteça para cada um de nós. Já queria deixar marcado com vocês, para o dia 5 de agosto, nós estudarmos sobre os mecanismos dos sonhos. Os sonhos entram dentro desse contexto também, e nós sabemos que toda noite ocorre esse desprendimento nosso, do nosso espírito, seguindo para o plano espiritual, enquanto o nosso corpo físico descansa. Mas não é toda noite que nós lembramos do que nós estamos fazendo no plano espiritual. Então, como que acontece? Por que eu não lembro de todos os dias que eu estou no plano espiritual? Por que tem sonhos mais nítidos e sonhos mais confusos? Como que isso acontece? Então, convido a vocês para no dia 5 de agosto estarmos juntos também para estudarmos sobre esse mecanismos dos sonhos, ok? Lembrando, mais uma vez, que todo o material que a gente está estudando aqui, ele está disponível no blog Mediunidade Sem Preconceito. Quando você entra nesse blog, que está ali embaixo, né, o endereço, mediunidadesempreconceito.blogspot.com, você vai ver uma tela exatamente como essa que você está vendo aí. E aí, do lado direito, essa tela mais meio amarelada, meio verde-limão ali, ela apresenta as opções em que estão disponíveis os materiais que a gente está estudando. Então, vocês fiquem à vontade para fazer o download, baixar esses materiais e utilizar à vontade nas casas espíritas de vocês também para os estudos. E sempre estamos à disposição aqui durante as nossas lives para tirar dúvidas e esclarecer melhor algum ponto que, de repente, ficou em dúvida no material que vocês leram, ok? Então, vamos ao estudo de hoje, falar de pressentimentos e premonição. Então, hoje, aula 15, mecanismos das premonições e dos pressentimentos. Nós utilizamos como os principais livros que nós consultamos, então, as obras básicas, o livro dos médiuns, a Gênesis, o livro dos Espíritos, obras póstumas, as obras de André Luiz, que são muito importantes para nós, né? Mecanismo da Mediunidade, Libertação, Missionários da Luz, e um livro muito interessante do Martins Peralva, chamado Estudando a Mediunidade. Esses foram os principais que a gente consultou para trazer esse material sobre pressentimento e premonição. Próximo. Então, vamos ver se nas obras básicas Kardec e os Espíritos trataram sobre esse assunto. Próxima. Então, a gente vai encontrar que no livro dos médiuns, nós vamos encontrar no capítulo 15, 16 e 26 da segunda parte, várias citações de Kardec chamando de médiuns de pressentimento, médiuns proféticos, questões sobre o passado, sobre o futuro e variedades de médiuns de efeitos intelectuais. Isso tudo no livro dos médiuns. Próxima. Vamos encontrar no livro dos Espíritos citações sobre pressentimentos nas questões 522 a 524 e sobre conhecimento do futuro, da questão 868 a 871. Próxima. Na Gênese, a gente encontra sobre
essa questão das predições, sobre, né, a teoria da presciência, lá no capítulo 16. Na Gênesis também fala sobre as predições que ocorreram no Evangelho. Então, está na Gênesis capítulo 17. E também faz um alerta para nós sobre os tempos são chegados, que é o capítulo 18 da Gênesis. Muito importante nós estudarmos sobre esses temas. Próxima. Vamos encontrar também obras póstumas de Kardec sobre médiuns de pressentimentos e médiuns proféticos. Lá na primeira parte, no item 6, 48 e 49, sobre médiuns, e ele vai falar sobre esses médiuns de pressentimentos e proféticos. E também, na primeira parte, ele vai falar sobre a segunda vista, onde ele trata sobre o conhecimento do futuro e previsões. Bom, nós vimos que Kardec abordou amplamente em quase todas as obras básicas sobre essa questão. Então, isso demonstra que é um ensinamento que está dentro do contexto espírita e que nós devemos estudar e entender como que isso funciona. Porém, antes, vamos buscar um entendimento que tem que ser muito bem entendido por todos nós, que os nossos destinos, eles não são absolutos. Eles são destinos planejados. Então, quando a gente faz um planejamento, isso quer dizer que pode ocorrer alterações durante esse processo. Nada é predestinado absolutamente e que não pode ter alterações. Não. Nosso futuro pode ter alterações, sim. Então, cada existência nossa, ela é planejada com antecedência, lá no plano espiritual, enquanto estamos preparando a nossa encarnação. Então, a gente tem uma equipe imensa, né? Tem uma imagem aí que mostra isso, uma equipe imensa que ajuda nessa preparação das experiências nossas aqui no plano físico. Próxima. Nesse planejamento é contado, principalmente, a questão da duração da existência. Quanto tempo eu vou precisar para executar esse planejamento? Sobre a questão de saúde, sobre a questão das doenças, as doenças mais sérias, a questão da riqueza, da pobreza, a formação da minha família, o casamento, tudo isso faz parte do planejamento, enquanto estamos lá no plano espiritual. Lembrando, então, tudo é planejado. Próxima. Kardec fala isso para nós na questão 860 do Livro dos Espíritos. Ele deixa bem claro nessa questão que não há uma predestinação para todas as coisas, mas principalmente para os atos morais. Então, por exemplo, uma pessoa que comete um delito, um crime, alguém vai dizer assim, não, ela planejou lá no plano espiritual para cometer esse crime. Isso não acontece. Ninguém nasce com a sina de tornar-se criminoso. Tudo que é planejado no plano espiritual tem a ver com progresso, com evolução espiritual. Então, quando a pessoa comete um ato, é porque ela deixou de lado o planejamento e assumiu, pelo seu livre-arbítrio, atitudes que não têm nada a ver com o planejamento que ela fez. Então, ela comete delitos, comete erros por sua livre e espontânea vontade. Ela tem essa decisão. A nossa encarnação é planejada, mas todos os atos que são contrários ao bem que nós cometemos não foram planejados. Com certeza é fruto do nosso livre-arbítrio. Então, todos nós encarnamos, né? Planejamos a nossa encarnação com o objetivo de progredir, de só fazer o bem, de vir aqui e resgatar, através de expiações, de provas, as dívidas que nós contraímos em outras existências, dívidas essas, vamos chamar de dívidas entre aspas, porque nós cometemos erros, fizemos pessoas sofrerem, não cuidamos do nosso corpo, então isso faz com que a gente tenha que agora nascer e ter necessidades de acertar aquilo que nós erramos. O compromisso nosso é
acertar isso. Então, aquilo que nós erramos em encarnações anteriores, a gente planeja vir, junto com mais progresso, com mais evolução espiritual. Em tese, né, ninguém, em hipótese alguma, planeja vir à Terra para fazer o mal. Isso não existe. Então, nós sempre nascemos aqui para fazer o bem. Todo ato errado que cometemos é fruto do nosso livre-arbítrio. Próxima. Então, isso quer dizer que depois que nós encarnamos, que estamos aqui reencarnados, nós conservamos esse livre-arbítrio. Nós podemos sair daquilo que nós traçamos no nosso planejamento. Abandonamos os planos que nós trabalhamos, né, que esses planos eram para o nosso aperfeiçoamento e para nos desviar do caminho do mal. Mas quando encarnamos, nós podemos sair totalmente desse planejamento de acordo com as nossas escolhas. Então, nós vemos ali que tem a opção do caminho do bem e o caminho do mal. Sempre estamos sendo chamados ao caminho do bem, mas a escolha sempre é nossa. Próxima. Então, a escolha do caminho do bem ou do mal é uma opção nossa. Existe um planejamento. Ninguém nasce aqui sem ter um objetivo. Eu sempre brinco, eu sempre falo, ninguém nasce aqui para fazer reencarnatur. Ninguém nasce para fazer turismo. Então, nós nascemos sempre com objetivos de evolução. Então, isso tem que ficar bem claro para nós, porque nós vamos ver aqui algumas coisas sobre passado, sobre futuro, que são coisas que nós vivenciamos, ou vamos vivenciar. Tudo isso não é predestinação. Pode acontecer ou não, dependendo das nossas escolhas. Ok? Próximo. Então, vamos ver sobre essa questão do conhecimento do futuro que se encontra nas obras básicas. Vamos começar pelo Livro dos Espíritos. Então, os Espíritos falam para nós sobre essa questão do conhecimento do futuro, da questão 868 a 871. Então, isso quer dizer que pode existir essa possibilidade. Pode existir. Veja o que os Espíritos dizem para nós. Em princípio, o futuro deve ser oculto para nós, em princípio. Somente em casos raros e excepcionais é que Deus permite que isso seja revelado. Então, isso são palavras ditas pelos Espíritos para nós. Só são revelados em casos raros e excepcionais, porém de forma natural. E isso quando o conhecimento traga algum benefício que facilite a execução de alguma coisa. Então, existem pessoas hoje, que a gente sabe, que a gente vê por aí nos postes, né, aquelas propagandas, pessoas que querem revelar para nós o nosso futuro. Isso pode acontecer, nós vamos ver à frente, e estamos vendo ali que pode, mas, porém, dessa forma, voluntária, nós buscarmos isso, provavelmente não vai ser aquilo que nós queremos. O futuro só vai ser revelado em casos raros e excepcionais, de forma natural, e que esse futuro traga algum benefício, traga alguma coisa que facilite para nós. Próxima. E os Espíritos continuam alertando para nós, nessa questão de 868 a 871, que a finalidade de se conservar o futuro oculto para nós, reside no fato que se nós soubéssemos o que estava previsto, o que nós tínhamos para acontecer para frente, nós iríamos negligenciar o presente. O futuro depende do presente. Mas se nós conhecêssemos o futuro, olha, você vai acontecer isso, você vai se formar em tal curso, e nós vamos ficar sentados esperando acontecer isso, mas se nós hoje não estudarmos, como é que a gente vai se formar em tal profissão? Né? Então, por isso que o futuro é oculto, por isso que nós não sabemos, mas tudo foi planejado, já existe esse planejamento no plano espiritual, existe esse planejamento dentro de nós, como a gente vai ver. Então, se nós soubéssemos isso antecipadamente, nós iríamos começar a negligenciar esse presente. Então, a gente não iria começar a se ocupar com as coisas presentes tão seriamente como deve ser.
Ok? Próxima. Então, vamos fazer uma reflexão a partir de agora sobre essa questão ali, que o futuro poderia ser revelado em casos raros e excepcionais. Então, eu quero pensar essa parte da resposta dos espíritos para que nós consigamos entender. Então, se pode ser revelado, qual que é esse mecanismo? Como que isso acontece? De que forma acontece? Então, é isso que nós vamos explorar, para que nós consigamos ter esse entendimento. Então, nós vamos ver ali, nessa questão 868, quando Kardec pergunta aos espíritos, pode o futuro ser revelado ao homem? Vou reforçar. A resposta dos espíritos, só em casos raros e excepcionais. Em princípio, tem que ficar oculto. Mas nós queremos explorar essa parte do raros e excepcionais. Então, que existe possibilidade, sim. Então, vamos ver o que diz para nós no Livro dos Médiuns sobre essa questão do pressentimento e da premonição. Vamos ver. Próxima, aí. Então, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 16, lá no item 190, ele faz uma definição. Então, ele diz que existem médiuns de pressentimentos e que existem médiuns proféticos. Isso está, então, no Livro dos Médiuns, no capítulo 16, item 190. E o que ele fala? O que é um médium de pressentimento? Diz ele, pessoas que, em dadas circunstâncias, têm uma intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Então, aqui eu já queria esclarecer que tem uma intuição, ou seja, hoje, na verdade, nós estamos fazendo uma continuação do nosso estudo anterior, que nós falamos da inspiração, da intuição, né? Então, o médium de pressentimento nada mais é do que um médium intuitivo, que vai ter a intuição sobre essas questões futuras. Então, é um ramo da intuição que vai tratar somente de coisas que já aconteceram ou de coisas que vão acontecer. Então, isso chama, então, médiums de pressentimento. Então, é um ramo, é uma derivação da intuição. A maioria das informações reveladas pelo pressentimento tem a ver com a vida particular. Então, quando a gente fala pressentimento, é algo pessoal. O pressentimento tem a ver com algo que vai acontecer, ou algo que você já viveu, mas que é pessoal, que é seu. Pressentimento é uma intuição, algo que alguém está tentando nos alertar, mas que é pessoal, é particular. Se o pressentimento ele deriva da intuição, isso quer dizer que a maioria das pessoas possui o dom do pressentimento. Por quê? A intuição é inerente a todo ser humano. Todo ser humano tem intuição. Se o pressentimento é uma derivação, isso quer dizer que a maioria, ou quase todo mundo, possui esse dom. Algumas pessoas nunca tiveram nada de pressentimento, assim, de algo que falasse sobre o futuro. Tem intuição. Mas as intuições não têm nada a ver com questões que vão acontecer. Mas a maioria de nós tem esse dom. O dom pode ter o pressentimento. Ok? E o que é um médium profético? Opa, volta ali um pouquinho. O que é um médium profético? Que Kardec se referiu. Na verdade, o termo profético foi o que ele utilizou, mas caberia mais adequadamente o médium de premonição, que seriam a mesma coisa. Profético ou premonição são sinônimos. Então, a variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos, né? Então, é uma variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimento. Então, ou tem inspiração, nós vimos o que é na reunião anterior, diferenciando na intuição de inspiração. A intuição seria uma ideia vaga que a gente recebe, uma ideia solta. A intuição já é a ideia mais encorpada de sentimentos, é uma ideia mais que nós sentimos aquela ideia e o que aquela ideia causa em nós. Então, aqui diz que médiuns proféticos é uma variedade de médiuns inspirados
ou de pressentimentos. E pressentimento a gente viu que é uma derivação de intuição. Recebe as revelações com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos. A maioria das revelações são de interesse geral. Olha, aqui já diferencia. O médium de premonição ou profético é diferente do pressentimento, porque o pressentimento é de caráter individual, pessoal. E a premonição é de caráter coletivo, é de interesse geral. Quando há uma premonição, geralmente tem a ver com muito mais pessoas, ou com uma região toda, ou com uma localidade, ou, como muitos falam, às vezes até com o planeta todo. Então, quando falamos em premonição ou proféticos, ele tem a ver, então, com coletivo, pressentimento individual. Então, essa é a distinção que Kardec faz para nós no livro dos médiuns sobre pressentimentos e médiuns proféticos ou de premonição. Próximo. Então, como nós colocamos ali que médiuns de pressentimento e médiuns proféticos ou premonição, eles são uma derivação, são uma variedade dos médiuns de intuição, então vamos tentar entender essa separação de médiuns de pressentimento e médiuns proféticos. O médium de intuição, o médium de pressentimento, ele sempre vai ter a ver com intuição anímica, que vai ser aquela intuição, aquela intuição sobre o futuro, né, que eu vou ter durante o estado de sono. Eu vou dormir, meu perispírito desprende, vai para o plano espiritual, lá vai se encontrar com algumas pessoas, e essas pessoas vão passar informações para mim. Ou essa informação já está gravada na minha mente perispiritual, porque eu planejei e agora chegou o momento daquilo ocorrer. Então, quando eu conversar com alguém, essa pessoa vai passar a informação e eu vou guardar essa informação no meu cérebro perispiritual. Ou essa informação já está no meu cérebro perispiritual e aí, quando eu acordo, eu trago esse pressentimento que está gravado, então, dentro de mim, por informação que eu recebi ou informação que já estava planejada anteriormente e arquivada na minha mente perispiritual. Então, sempre o pressentimento vai ser através de intuição anímica. Já os médiuns proféticos ou de premonição, como a gente viu, ele pode ser através de uma inspiração. Eu posso estar, de repente, numa situação qualquer e ter uma ideia, uma inspiração. Olha, vai ocorrer tal fato daqui a pouco. Se cuide que tal fato vai ocorrer. Então, a gente, muitas vezes, tem aquela inspiração, aquela premonição, né, aquela informação, e ela pode ser através de inspiração. Muitos chamam isso de pressentimento daí. Porém, o pressentimento, como a gente está vendo esses esclarecimentos que Kardec colocou, então, eu chamo, então, como deve ser, né, quando eu estou em vigília, acordado, lúcido, e recebo essa informação, ele já não é pressentimento, ele passa a ser uma premonição. Como também pode ser a premonição ser anímica. Essa premonição anímica, intuição anímica, por quê? Porque também quando eu me desprendo e vou para o plano espiritual, eu posso receber informações. Eu posso receber informações e quando acordo, eu tenho aquela informação que eu recebi do plano espiritual, só que a gente já vai ver qual que é a diferença entre pressentimento e premonição. Eu vou ter essa informação muito clara, mais nítida. No pressentimento, eu só tenho a impressão do que vai ocorrer. Na premonição, eu tenho o conhecimento do que vai ocorrer. E eu acordo com aquela ideia clara, sabendo o que vai ocorrer. Mas essa informação eu obtive, e depois, quando acordei, eu trouxe isso que estava gravado daí na minha mente perispiritual. É anímico. Como pode ocorrer através de uma emancipação? Eu entrar em estado de concentração, me desprender, ir para o plano espiritual.
receber essa informação ou ver alguma coisa que esteja acontecendo lá e depois voltar e trazer essa informação. Tudo isso anímico. Como pode ocorrer através de intuição mediúnica, que algum espírito está passando essa informação para mim, aí já carregada de sentimentos, a informação mais sentimentos, né, sobre essa situação. Então, o médio de pressentimento ele só pode ocorrer através da intuição anímica. A premonição pode ser através de inspiração, intuição anímica e intuição mediúnica. Vamos à frente, que eu quero explicar agora a diferença entre pressentimento e premonição. Vamos ver o que é essa diferença. Então, o termo pressentimento é definido como sensação antecipada do que pode ou irá ocorrer. Pode ou irá, porque pode não acontecer. Então, esse é um pressentimento. Pressentimento só é sensação. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho uma sensação que algo vai acontecer. Isso é pressentimento. E o termo premonição já é definido como conhecimento antecipado do que pode ou irá acontecer. Então, essa é uma grande diferença. Por quê? Porque quando eu tenho premonição, eu vou lembrar nitidamente o que vai acontecer. Eu vou ter noção do fato. Ó, eu sonhei, né? Sonhei não. Eu tive, o sonho é na próxima reunião. Eu tive uma vivência e estou trazendo essa informação que vai acontecer tal e tal fato. Então, ele tem conhecimento e tem noção plena do qual fato que vai ocorrer. Então, a premonição é o conhecimento disso. E o pressentimento é a sensação do que vai ocorrer. Não sei o que é, mas tenho a sensação. Ok? Então, essa é a diferença entre os dois. Vamos ver como é que acontece, então, através dessa questão da intuição anímica, como é que ocorrem os pressentimentos e as premonições. Edson, tem isso? Eu ia te perguntar, tem alguma coisa? Vamos lá, o que a Maria Helena colocou para nós. Prever a morte com o acidente de uma pessoa e avisar para que se cuide e acabar acontecendo seria o quê? Se você previu que ia ser através de acidente, então você tem um conhecimento. Você teve o alerta, o aviso, e que ia ser através de acidente. Então, já é premonição. Se você não soubesse que alguém, que você acordasse com aquela situação assim de que eu tenho uma sensação que alguma coisa que não é boa vai acontecer. Isso era pressentimento. Como você colocou que aconteceu exatamente, né? E você tinha noção daquilo, isso caracterizou como premonição, ok? Então vamos em frente. Pressentimento e premonição, através da intuição anímica. Como que ocorre? Então, sempre os pressentimentos e as premonições, a maioria das vezes, vai ocorrer durante o estado de sono. Por quê? Porque o corpo descansa, mas o nosso espírito não precisa de descanso. Então, ele se desprende junto com o seu perispírito, seu corpo espiritual, e vai vivenciar situações lá no plano espiritual. Próxima. Então, sabemos todos nós, já estudamos sobre isso, que o tempo do sono é aquele que o espírito, desprendendo-se dos laços materiais, vai entrar no mundo espiritual, onde se encontra com conhecidos, com amigos, com familiares, espíritos instrutores, e vai receber informações a esse respeito. Próxima. Ele vai entrar em contato, então, com esses protetores espirituais, e é nesse instante que esses amigos, familiares, protetores vão nos alertar de situações que estão previstas a ocorrerem. Muitas das vezes fazem parte daquele planejamento nosso. E aí eles vêm nos ajudar a lembrar, olha, você programou tal coisa, tal, vai acontecer agora. Então, você vai sendo preparado para aquela situação. E assim como pode ser que não tenha nada a ver conosco, então não tem a ver com o nosso planejamento, como a Maria Helena citou, foi com uma pessoa conhecida dela, uma amiga, e que
ela teve esse conhecimento e, quando acordou, lembrou nitidamente do que era. Que ia acontecer tal situação, né? O desencarne através de acidente. Isso caracterizou como premonição. Então, é durante esses períodos de sono que nós somos alertados pela espiritualidade, né? Por familiares, amigos, protetores. Então, é nesse momento que nós temos essa informação. Então, lembrando, então ele é muito parecido com a intuição, só que a intuição é com assuntos generalizados. E, especificamente, quando estamos falando de futuro ou passado, Kardec classificou para nós como pressentimento ou proféticos, né? Médiuns, pressentimento profético. E aí, quando a gente acorda, nós trazemos o pressentimento, que é a sensação que algo vai ocorrer, ou, de forma mais nítida, temos a premonição, que é o conhecimento do fato que vai ocorrer. Então, é dessa forma que acontece, não? Essa situação de nós, da forma que a gente obtém essas informações. Próxima. Nós encontramos na questão 522 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: o pressentimento é invariavelmente um aviso do espírito protetor? E vamos ver o que é a resposta desses espíritos. Próxima. Então, os espíritos dizem para Kardec: olha, o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Então, ele pode ser, então, essa informação vindo, né, um conselho do espírito, um alerta do nosso espírito protetor. Pode ser. Mas também diz ali, também é a voz da intuição. Eu coloquei entre parênteses anímica. Também é a voz da intuição, pois antes de encarnar, nós fizemos aqueles planejamentos, lembra? Então, nós vamos ter conhecimento das fases principais de nossa existência. Então, nós já temos esse conhecimento, está gravado na nossa mente perispiritual. Então, quando a gente está no plano espiritual, desprendido através do sono, o nosso perispírito tem, muitas vezes, acesso a essas informações. E aí, quando está chegando próximo à data de acontecer, aí a gente começa a ter já o pressentimento, a ter sensações sobre aquela situação que vai ocorrer, né? Então, ele pode ser o conselho íntimo, como também é uma lembrança daquilo que nós planejamos, quando estamos desprendidos, né? E aí eles complementam ali. Tendo estas caráteres assinalados, ele conserva no seu foro íntimo, ou seja, ele conserva no seu íntimo essa informação, essa impressão, é a sua voz interior que está dizendo isso, já está alertando, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las. Isso se torna um pressentimento, né? A gente traz a sensação. Então, essa é a resposta dos espíritos para a questão 522 do livro, né, dos espíritos ali, que Kardec perguntou sobre se o pressentimento é um aviso do espírito protetor. Pode ser, como pode ser uma lembrança, né? Então, o pressentimento não existe no mesmo grau em todas as criaturas, embora seja uma disposição comum em qualquer ser humano. Então, a pessoa dorme, vai para o plano espiritual, como está no desenho ali, se encontra com pessoas, amigos, protetores, tal, familiares. E aí, quando acorda, ele não traz lembrança alguma, mas traz alguma sensação do que vai acontecer. Só que essa lembrança do que vai acontecer, essa sensação, a sensação, ela não é no mesmo grau para todas as pessoas. Nós, na reunião anterior, como falamos da intuição, nós falamos que é possível nós melhorarmos a nossa intuição à medida que cuidamos dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Então, se nós somos pessoas que estamos nos espiritualizando mais, estamos ficando mais desprendidos da matéria, não vivemos só para a matéria, com certeza os nossos pressentimentos também vão ficar mais aguçados, a gente vai lembrar mais, vai ter mais sensações. Se a gente está muito envolvido com o plano físico e pensando só em coisas materiais, vai ser mais difícil essa presença dos pressentimentos, porque nós não estamos dando atenção devida às questões espirituais. E nós ficamos envolvidos com os problemas materiais. Muitas vezes a gente vai ver na próxima reunião que pessoas que estão muito envolvidas com a questão material, quando se desprende, em vez de ir
vivenciar o plano espiritual, fica do lado do corpo. Ou vai lá no seu escritório, lá tentar resolver problemas comuns que ele está, né, tendo essa situação, ele vai tentar lá resolver durante a noite. Então, essa pessoa daí não tem tempo para conversar com espíritos, ela não tem sintonia com os espíritos que querem alertá-la de alguma coisa. Então, por isso que o pressentimento varia de pessoa para pessoa, ok? Próxima. E aí vem uma questão agora. Pode ocorrer de não se cumprir um pressentimento? E aí nós vamos dizer o seguinte: o pressentimento pode apenas exprimir um aviso, um alerta da espiritualidade para que sejamos cuidadosos. Lembre-se, nós falamos isso no início ali, nós fazemos um planejamento da nossa vida. O nosso futuro sempre depende do presente, como eu estou vivendo. E eu posso estar saindo do planejamento, ficando muito descuidado com muitas questões espirituais, e aí eu estou me direcionando para uma situação desagradável, eu estou ficando muito, muito perturbado, agitado, nervoso, e isso está me tirando a atenção de muitas coisas. E aí eu poderia estar, de repente, planejando fazer uma viagem com a cabeça cheia de várias informações, e aí eu vou ficar pensando naquilo e me descuidar da viagem. E aí vem o pressentimento que alguma coisa pode acontecer, que poderia acontecer se eu tivesse com todo esse descuidado que eu estou tendo mesmo. Então a espiritualidade vem nos dizer: olha, cuidado, calma. Apazigua o teu espírito, fique mais tranquilo, seja mais cuidadoso. E isso, então, pode evitar, então o pressentimento pode ser exatamente para evitar que aconteça alguma coisa da qual, no momento atual que eu estou vivendo, o meu hoje está arrumando para aquela situação, está apontando para que vai acontecer tal coisa. De repente, lá um infarto, né? Vamos imaginar assim. Se eu estou me descuidando da alimentação, estou com uma vida totalmente fora dos padrões de cuidado do organismo, estou me excedendo em muitas coisas, claro que quem olha para mim e que vai fazer uma dedução futura vai dizer: esse não vai durar muito, vai acontecer alguma coisa. Então, o pressentimento alguém vai dizer: olha, cuidado, se cuide, se alimente melhor, cuide mais da tua vida, dê qualidade de vida para você mesmo. Então, alguém no plano espiritual pode nos alertar, e esse pressentimento que a gente acorda, é exatamente, daí a gente acorda, né, vai se cuidando, fica com medo. Então, é um aviso, é como o exemplo que eu dei ali, né, os mentores nos avisando: olha, cuidado, seja prudente, pode ter problema na estrada, se você vai fazer uma viagem, né? Mas pode ser N coisas. Então, sempre que ocorrer esses pressentimentos, não quer dizer que vai acontecer. Quer dizer que, às vezes, é só um alerta, é só um aviso, para nós tomarmos cuidado. Ok? Próxima. Tem alguma questão, Edson? Alguma? Vamos ver o que é a Rose. Tudo bem, Rose? A Rose é minha prima lá de Itaiópolis, Santa Catarina. Eu passei em frente de uma casa no centro da cidade e lembrei que vi ela demolida. E em seu lugar, um edifício seria construído. Mais ou menos em 2 meses, a casa foi demolida para a construção. Isso foi uma premonição? Foi premonição se você lembrou todo esse fato. Se fosse pressentimento, era só uma sensação. Né? Então, isso caracteriza como premonição. Você ter essa premonição, na verdade, alguém que já tinha visto as pessoas, já deveria ter contato com as pessoas que estavam, outras pessoas que estavam planejando fazer aquilo, ela teve conhecimento daquilo, desse espírito, né? E aí, quando conversou com você durante a noite, ele disse: olha, essa situação aqui, essa casa aqui vai ser demolida, tal. E aí, quando você acordou, você trouxe essa lembrança. Se você trouxe essa lembrança, recebeu essa informação, isso é premonição. Ok? O Ivete, querida prima Ivete de Ponta Grossa. Poderemos também receber a intuição ou pressentimento que algo ruim pode acontecer?
oramos e depois perceber que foi evitado um mal maior, é exatamente isso que eu falei há pouco, Ivete. A premonição, o pressentimento, né? Às vezes eles são para que a gente tenha cuidados. Não, aquilo não estava previsto acontecer, mas da forma que a gente estava se conduzindo, estamos vivenciando a vida, estava, por deduções, levando nós a essa situação. Então, se nós, quando temos essa informação, temos o pressentimento que algo ruim vai acontecer e damos uma freada, oramos, pedimos para que aquilo não... Né? Ou seja, nós mudamos a nossa vibração. E mesmo que seja com outra pessoa, nós, às vezes, somos alertados para orar por aquela pessoa para ajudá-la a ela mudar o seu comportamento. A nossa prece tem uma força muito grande. Podemos ajudar pessoas. Então, a nossa prece pode nos ajudar a mudar, né, o rumo da nossa vida, como podemos ajudar a tirar pessoas de situações de risco também. Isso que aconteceu com você, então, ou isso que você está citando, receber essa intuição, que é pressentimento porque tem a ver com o futuro, e se nós orar, nós podemos evitar, sim. Por isso que anteriormente nós falamos que necessariamente todo pressentimento, toda premonição não precisa acontecer. Ela está sendo... vamos pensar assim, o que eu vivo hoje, ele está sendo projetado para amanhã, para os próximos dias. Então, se eu mudar o meu comportamento hoje, vai mudar todo o meu futuro. Porque eu mudei o hoje. O futuro depende do hoje. Então, eu posso mudar situações que estejam para acontecer. Por isso que existe o pressentimento. Por isso que os espíritos vêm nos alertar. Vejam essa interação que a gente tem com a espiritualidade. Como a gente está próximo à espiritualidade. Eles estão sempre junto de nós, quase eles só não nos dirigem diretamente, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Porém, eles estão dizendo, olha, faça isso, faça aquilo. Então, durante o nosso estado de sono, seria muito importante, a gente vai falar disso na próxima reunião, mas sempre, durante o estado de sono, a gente pedir assim, que nesse momento que a gente vai deixar o corpo físico descansando, que nós possa aproveitar esse momento para receber as orientações dos nossos protetores espirituais, dos nossos familiares, dos nossos amigos, que venham nos ajudar a melhorar a nossa condução durante o nosso dia a dia aqui. Vamos ver o que é a Leudiceia lá de Itapuá, um abraço para você, Leudiceia. Dizer em que lugar se encontra o corpo de uma pessoa que desencarnou no rio há mais de 6 dias significa o quê? Mais uma vez, reforçando, se você teve toda essa não importa, né, a forma ou o que, mas que você acorda com uma informação, e essa informação, ela está trazendo uma solução para alguma coisa, nesse caso, como já havia acontecido, nós não vamos caracterizar nem como pressentimento, porque não aconteceu ainda, e nem como premonição, porque não aconteceu. Isso já aconteceu. Isso foi uma intuição que você teve e que deu a informação de onde aquilo, né, aquele corpo, no caso, se encontrava. Então, isso não caracteriza nem como pressentimento, nem como premonição, porque não tem a ver com o futuro, mas tem a ver, então, com o que aconteceu. Então, você teve uma intuição para orientar que fosse encontrado essa pessoa, né? O corpo dessa pessoa, ok? Então, vamos em frente. Como que ocorrem as premonições intuitivas que são lembradas nitidamente pela pessoa? Então, vamos agora ver que nós vimos que tem o pressentimento e a premonição. E o pressentimento é só a sensação. Mas eu tive conversando com os espíritos, por que eu só trouxe a sensação? Não lembrei. E no caso da premonição, eu trouxe a sensação mais o conhecimento. E foi a premonição daí. Como que ocorre dessa situação? Na premonição, eu ter
essa clareza do que vai acontecer. Então, vamos ver como é que é esse mecanismo. Então, vamos lá. Então, quando a gente está no plano espiritual, nós agimos com o nosso perispírito, com o nosso corpo físico, aliás, corpo espiritual. Então, tudo que nós fazemos durante o estado do sono, ele vai ficar gravado na nossa mente perispiritual, do nosso perispírito. Mas quando acordamos, normalmente a gente não consegue lembrar daquilo que a gente fez durante o sono. Isso ocorre por quê? Devido a limitações do nosso cérebro físico. Eu tenho aqui alguns exemplos de que André Luiz fala para nós sobre isso, só para que a gente veja a dificuldade da espiritualidade para fazer com que essa informação chegue para nós. Então, vamos ver, no próximo, no livro Libertação, nós vamos encontrar lá no capítulo 19 do livro Libertação, onde André Luiz relata para nós o seguinte: a protetora Matilde, interessada em despertar-lhes alguns centros importantes da vida mental, começou a aplicar-lhe passes ao longo do cérebro, operação que não pude compreender tão bem quanto desejava. Então, André Luiz está falando, olha, a Matilde, ela precisava que a Margarete, que era a personagem, tivesse algumas lembranças do que ela fez durante a noite. Só que, para que isso acontecesse, tinha que ocorrer um mecanismo, e esse mecanismo nós estamos vendo aqui, ó, que a Matilde teve que aplicar uma espécie de passes, né, em alguns centros importantes da vida mental, para que aquelas informações saíssem da mente perispiritual e chegassem na parte física. E André Luiz falou, eu não entendi bem como é que isso estava acontecendo, mas vamos em frente, né? Reparei, contudo, que Matilde lhe aplicava recursos magnéticos sobre os condutores nervosos do órgão da manifestação do pensamento. Então, ela estava agindo no cérebro, na parte dos lobos frontais, lá, né? Esclarecendo-me um instrutor mais tarde que na alma encarnada, a mente da criatura tem vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores. Então, quando nós estamos encarnados, nosso cérebro físico, ele não entende, não consegue assimilar as ondas eletromagnéticas mentais que são de uma velocidade muito grande, de vibrações por segundo muito grande. Que a nossa mente física, o nosso cérebro físico só trabalha, consegue entender quando essa matéria mental, vamos chamar assim, está em vibrações mais lentas. E ainda, já estudamos sobre isso quando falamos da epífise, o nosso cérebro perispiritual trabalha com ondas eletromagnéticas. E o nosso cérebro físico trabalha com sinais elétricos, que é muito mais lento que ondas eletromagnéticas. Então, é isso que o André Luiz coloca para nós, dizendo que a Matilde, para poder fazer que a informação chegasse na Margarete, ela precisava fazer com que houvesse uma modificação vibratória nessa matéria mental. Próxima, vamos ver no livro Missionários da Luz, lá no capítulo 5, onde trata sobre influenciação, temos alguns ensinamentos que tratam desse assunto. Então, diz lá para nós, enquanto vossa organização fisiológica repousa, vossas almas partilham da vida espiritual. Então, enquanto o corpo descansa, nós agimos no mundo espiritual, na vida espiritual. Naturalmente, não podereis guardar plena recordação desta hora retomando, né, o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. A lembrança de nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo do vosso ser. Ou seja, aquilo que nós fizemos durante o período que ficamos no plano espiritual durante o sono, está gravado na nossa mente perispiritual. Está lá. Vai persistir no nosso fundo, no nosso ser, né? Mas o nosso cérebro físico não tem essa informação direta. Vamos ver mais uma situação.
que encontramos no livro Estudando a Mediunidade, quando fala sobre sonhos até. Então, deixando o corpo em repouso, o espírito ingressa no plano espiritual e então passa a lembrar as impressões e imagens arquivadas no subconsciente e plasmadas na organização perispiritual. Então, quando nós vamos para o plano espiritual, quando desprendemos, nós passamos a lembrar essas impressões, aquilo que planejamos, né, para o nosso dia a dia, aquilo que já vivenciamos, que estão lá arquivados no nosso subconsciente do plano espiritual. Está lá, né, como está ali, plasmada na organização perispiritual. Tal lembrança é possível de ser feita em virtude da modificação vibratória. Então, por que quando eu me desprendo eu lembro? Porque quando eu me desprendo, o meu perispírito, ele age na quarta dimensão, o meu cérebro físico na terceira. Então, quando eu me desprendo, é uma modificação vibratória. Então, eu passo a pensar em formas de ondas eletromagnéticas. Então, eu passo a ter essa lembrança, essa modificação vibratória. E aí, nós entramos em contato com relações, com fatos, paisagens daquilo que nós já vivemos, ou que estamos vendo, ou que vamos viver. Então, ocorrências de séculos e milênios ficam gravadas em nossa memória perispiritual, estratificando-se em camadas superpostas. Então, vamos imaginar assim, como fossem gavetinhas, né? Uma vida, uma encarnação, outra encarnação, outra encarnação, fica tudo gravadinho lá. Quando os espíritos querem que nós lembrem alguma coisa, eles vão lá, puxam aquela situação, da tal encarnação, e vão fazer um trabalho para que nós consigamos lembrar. Que tipo de trabalho eles fazem? Vimos ali que a Matilde aplicou passes magnéticos para que isso ocorresse. Então, vamos lá, próxima. Então, para que possamos lembrar do que ocorreu durante o sono, do que já vivemos ou do que preparamos para o futuro, é necessário que benfeitores espirituais estratifiquem da memória perispiritual e preparem essas informações para que possam chegar à consciência física. Então, para que nós consigamos lembrar fatos que planejamos ou que vivenciamos, nós, durante o sono, né, é feito um preparo, espíritos, benfeitores espirituais sabem que são especialistas nisso, eles vão estratificar, buscar aquela informação que eles querem que nós lembrem, quando acordar. E vão preparar essa informação para que chegue ao nosso cérebro, à nossa consciência física. Então, nós vamos ver ali que começa as ondas eletromagnéticas saindo, né, do nosso perispírito, seja do passado, do presente, do futuro, que está no nosso perispírito, ela está em onda eletromagnética mais rápida. Quando chega no corpo etérico, ela diminui a velocidade até chegar na nossa epífise. Tudo isso a gente já viu nas aulas anteriores, lembra? E aí a epífise transforma essa informação em sinal elétrico. Então, é isso. Então, quando a gente acorda com a premonição, com a lembrança exata do que nós vivenciamos, do que foi falado para nós, ou do que nós tem havendo conosco, né? O que nós preparamos para o futuro, ele tem que percorrer esse caminho. E isso a gente vê, então, é que o plano espiritual age para fazer isso. Sozinhos nós não iríamos fazer. Próxima. Então, essa estratificação e preparo para que as informações cheguem, né, até o nosso cérebro físico é feita por espírito especializado, espíritos que sabem dessa situação, né? Próxima. Então, no livro Libertação, capítulo 13, chamado no título de Convocação Familiar, nós vamos encontrar o preparo para essa estratificação. Então, vamos lá. Aproximou-se o instrutor Gúbio e colocou-lhe as mãos sobre a fronte, comunicando-lhes que prepará-lo-ia para a conversação próxima, dirigindo-lhe a intuição para as reminiscências do processo em que o Jorge for implicado. Então, ele iria preparar aquela informação, estratificar, para que ela chegasse, né, aquela informação lá do passado do Jorge, chegasse, através de intuição, à mente dele. Então, isso é feito, então, sempre
através de espíritos preparando isso. Então, eu trouxe, né, trouxe um exemplo que está no livro Libertação, dessa estratificação, ok? Próxima. Aqui seria aquele mecanismo que eu, né, coloco sempre, a mesma situação, né? Que a gente já estudou. O mentor espiritual vai preparar no nosso perispírito a informação que chega a nós, né? Chegando até o nosso corpo etérico numa velocidade de onda eletromagnética, ela vai ficar mais lenta, até chegar na epífise, onde ela transforma em sinal elétrico, envia para o tálamo, e o tálamo envia para a nossa área do raciocínio. E quando tem a ver com pressentimento, né, está ali também a ligação, como a premonição tem a ver com pensamento e sentimento, está também ligado ao chakra coronário também, né? Aliás, chakra cardíaco, ok? Próxima. Então, existem avisos premonitórios por meio de sonhos em vários livros sagrados, na maioria das religiões. Para nós, mais conhecido, né, aqui no Ocidente, é a Bíblia. Então, na Bíblia, a gente vai encontrar alguns sonhos, aquele sonho famoso do José, né? O pai de Jesus. Então, o sonho premonitório de José. O que José sonhou, né? Que um anjo apareceu para ele durante o sonho e aconselhou ele a fugir de Herodes para o Egito com o menino Jesus. Então, esse foi um aviso, um sonho que ele teve, no caso, através do sonho, mas foi uma premonição que José teve para fugir. E quando ele acordou, ele lembrou nitidamente daquilo e pegou, né, a Maria e pegou Jesus e foram para o Egito, conforme o anjo orientou ele. Tem um caso bem recente, mas faz parte das nossas histórias agora, do presidente Lincoln, presidente americano, que acordou em plena noite e foi dirigindo-se para o salão principal da Casa Branca e notou que havia um velório. E perguntou a um soldado o que ele respondeu. Isso tudo em sonho, né? Que ele respondeu que era do presidente que fora assassinado. Então, ele já estava sendo preparado, ele fora levado, né, nesse salão principal da Casa Branca, levado por alguém, e que esse alguém mostrou para ele, olha, aqui vai ter um velório. E ele ainda perguntou para o soldado, o velório é de quem? É do presidente que foi assassinado. E naquele dia, ele, indo a um teatro, ele foi morto, né, naquele atentado, e o sonho premonitório dele se realizou, né? Ok? Mais alguma dúvida, Edson? Vamos ver o que a Inês trouxe para nós ali. Antes desse vírus chegar até nós, sonhei com o comércio todo e lojas todas fechadas. Fiquei preocupada. Isso foi uma premonição? Foi. Isso foi premonição porque você lembrou dos fatos das lojas fechadas. Então, isso é premonição. Quando eu tenho conhecimento do que vai acontecer, do que você está vendo ali, né? Isso é premonição, sim. Ok? Bom, as premonições através da dupla vista ou clarividência sonambúlica. Aqui a gente vai falar um pouco da emancipação, do desprendimento. Na Revista Espírita de novembro de 1867, Kardec trata sobre o assunto de pressentimentos e prognósticos. E ele fala que a emancipação da alma ocorre, sobretudo, de maneira mais efetiva e mais ostensiva nas pessoas dotadas do que ele chama de dupla vista ou visão espiritual. Então, muitos de nós têm essa premonição mais aguçada. Isso quer dizer que a pessoa, então, ela tem mais facilidade de emancipação, de desprendimento. Alguns chamam de desdobramento. Mas a emancipação, ela vai ocorrer, né? Ou seja, a pessoa vai andar pelo plano espiritual e ver muitas coisas. Vai vivenciar muitas coisas, vai participar de várias reuniões sobre isso. A gente vai ver
que João, quando ele fez o Apocalipse, na verdade, João teve uma emancipação e foi participar de uma reunião, mas a gente já vai ver em seguida. Próxima. Então, quando a gente já viu isso sobre a questão da dupla vista, falamos rapidamente na reunião anterior, né? E vamos reforçar agora. Kardec chama de dupla vista ou clarividência sonambúlica, porque é o desprendimento do perispírito para ir para o plano espiritual e vivenciar alguma situação. Então, seria uma visão do plano espiritual ou do ambiente distante onde a pessoa se encontra, ou numa reunião, ou dormindo, né? É um efeito da emancipação da alma. E Kardec frisa para nós que isso é um fenômeno anímico, não se prende a uma mediunidade específica. A mediunidade se torna quando a pessoa traz essa informação do plano espiritual, mas é uma mediunidade intuitiva anímica. O clarividente, então, ele estando ou dormindo ou participando de alguma reunião, não, é como se ele estivesse se deslocando e indo até o local onde o fato está ocorrendo e ele vai ver aquilo, né? Então, ele vê as pessoas, né, lá naquele local onde elas estão, ele vê o fato ocorrer, muitas vezes. Então, tem pessoas que, isso nós temos vários relatos, de pessoas que se desprenderam e foram a determinada cidade, lugar, e viram, né, um incêndio, viram coisas acontecendo, e quando voltaram, trouxeram essa informação. Então, isso, Kardec coloca para nós que é uma forma, então, de você ver o que está acontecendo, ou até participar de situações em que as pessoas estão reunidas, e os espíritos, né, e discutindo sobre certas situações. Olha, tal coisa está prevista acontecer, tal, e a pessoa acorda com aquela premonição. Então, vai acontecer tal coisa, uma situação assim, assada, né? Podemos até pegar o exemplo da Inês, que de repente ela participou de alguma reunião no plano espiritual em que já estava sendo previsto essa situação da pandemia, e aonde nessa reunião se discutiu, olha, os comércios vão fechar, tal. Então, tudo isso pode acontecer durante esse processo. Então, a pessoa vai se encontrar lá onde o fato está ocorrendo ou está se discutindo sobre aquele fato. Próxima. Então, na premonição, o espírito do médium vai se deslocar ao plano espiritual, vai receber essa informação desses fatos que estão previstos acontecer, não quer dizer que, né, lembra, não quer dizer que aconteça, ele está previsto. Vai gravar na sua mente perispiritual aquela informação, e quando desperta, vai lembrar nitidamente do que ele viu. Então, ele vai ter a informação correta. Então, isso é a premonição. Eu só queria frisar mais uma vez que não existe definição antecipada dos nossos destinos, nem da sociedade, o que existe são planos espirituais, planos de progresso, são etapas, mas de acordo com o presente, aquilo está se encaminhando para aquela situação. Se nós mudarmos o presente, mudarmos o comportamento, mudarmos a situação, aquilo tudo pode mudar. Eu vou só puxar uma lembrança, né? Quantas vezes a gente ouviu falar que o mundo ia acabar na virada do ano 2000, depois 2019, e nós já passamos 2000, já passamos 2019. Por que aquilo que estava previsto não aconteceu? Porque a humanidade mudou o seu comportamento, porque as coisas mudaram. Então, as coisas não é necessário acontecer daquela forma, de acordo com o que estava o presente, o presente daquele dia que a pessoa fez a previsão. Então, as coisas podem mudar, né? Então, não existem definições exatamente, aquilo tem que acontecer de qualquer jeito. Não, existem planos, e planos podem se modificar à medida que nós modificamos o presente, ok? Então, assim como cada indivíduo, cada cidade, cada nação, cada planeta tem os seus espíritos protetores, tem os seus governadores, né, e que traçam planos, fazem acompanhamento, fazem várias reuniões. Quantas reuniões espirituais nós já temos notícias nos livros que ocorreram com a destinação da nossa humanidade, e que através de certas atitudes, certas coisas, as coisas mudaram.
não ocorreu exatamente como aquilo estava previsto, porque houveram correções de rumo. Então, foi numa dessas avaliações siderais que, através de desdobramento, emancipação do planista, né, o apóstolo João participou e escreveu para nós sobre o Apocalipse. Só vamos relembrar como é que aconteceu? Próxima. Então, João se achava preso na ilha de Patmos e por ocasião né, da difusão da palavra, ele foi preso porque ele estava difundindo o evangelho de Jesus, né? E certo dia, então, ele se achava em estado de concentração, parado, meditando, e de repente seu espírito emancipou-se, desdobrou-se, desprendeu-se. E aí ele se sentiu no plano espiritual e ouviu uma voz falando, né? E ele voltou-se para ver quem é que estava falando. E aí, conforme o relato dele, próxima, diz ele que viu uma grande assembleia espiritual sendo discutido várias coisas que iria acontecer com o nosso planeta. Lembrando, ele viu aquilo exatamente naquele momento, daquele presente. Então, ele trouxe essas informações para nós, está lá na Bíblia, no Apocalipse. E a gente vê que muita coisa mudou depois daquilo. Por quê? Porque as pessoas, a humanidade mudou, né? Não está mais igual estava antes. Próxima. Mais alguma questão? Por enquanto não, Edivaldo, vamos tocar o barco. Então vamos em frente. Bom, então agora vamos falar sobre as premonições mediúnicas, que é muito interessante. Nós falamos até agora, então, de premonições intuitivas. Agora vamos ver intuitivas anímicas. Agora vamos ver intuitivas mediúnicas. Então, no Velho Testamento, a gente encontra várias citações de profetas que fizeram profecias, né, que fizeram premonições. Também a gente tem vários profetas mais atuais, profetas ou pessoas que fizeram previsões de futuro, né, muito conhecido, o Nostradamus ali. Então, nós temos na história toda, na nossa história da humanidade, pessoas que sempre tiveram essas visões. Então, isso sempre a gente vai caracterizar como o quê? Como avisos que a humanidade recebeu, como alertas. Então, teve coisas que aconteceu e coisas que não aconteceu. Então, vamos pegar um exemplo que aconteceu. Próxima. Lembra a anunciação, né, para Maria do nascimento de Jesus? O anjo Gabriel veio, fez uma anunciação para ela, que ela ia ter um filho, que esse filho deveria ser chamado Jesus. Então, isso é uma demonstração que já estava planejado aquilo no plano espiritual e que aquele plano ocorreu de acordo com, né, o previsto. Então, essa é uma situação que ocorreu. Mas queremos lembrar, próxima, que a maioria, então, das premonições mediúnicas, normalmente são sempre avisos, são alertas, são advertências, que provável, mas não certo, aquilo pode acontecer. Se o presente for mudado, aquilo não vai acontecer, né? Então, são conselhos e não ordens. Fica o alerta. Se as coisas, a pessoa, a comunidade, né, não mudar, vai acontecer coisas piores para mudar o rumo. Então, vamos pegar um alerta. A nossa humanidade mudou bastante. Então, muitas coisas que estavam previstas não aconteceu. Porém, os últimos tempos nossos, houve um afastamento das coisas espirituais. Um distanciamento entre as pessoas. E aí a espiritualidade traz para nós, né, essa pandemia, e a pandemia tem como a finalidade maior, como está lá no Livro dos Espíritos, os flagelos, né, tem a finalidade de fazer a humanidade evoluir. Então, a pandemia, uma das finalidades da pandemia era fazer nós voltar a vivenciar entre a família, se aproximar pessoas. Esse é um dos motivos. E nós estamos agora todos, né, tendo que ficar muito mais tempo em casa,
desenvolver paciência, compreensão, tolerância, conviver mais uns com os outros. Então, são às vezes, necessidades para que nós mudemos o rumo, porque daquele rumo que nós estávamos indo, nós não íamos a lugar muito bom. Então, agora foi feita uma mudança de rumo. Muitas coisas daqui para frente vão ser totalmente diferentes do que eram antes. Próxima. E uma coisa muito importante, a gente vai encontrar no Livro dos Médiuns, capítulo 24, item 267, e daí no versículo 11. Kardec perguntou para os espíritos, por que, quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios de ordinário não determinam a data? E aí ele já dá meia resposta, né? Será porque não podem ou porque não queiram? E aí a resposta é por uma e por outra coisa. Espíritos mais sérios, eles não definem datas, porque aquilo pode ou não acontecer. E se definir uma data de algo que pode ou não acontecer, vai causar só distúrbio, pânico, várias comoções na sociedade. Então, quando a gente tiver alguém fazendo previsões e colocando datas, é melhor a gente ficar prevenido contra essa informação, né? Próxima. Como que acontece esse mecanismo das premonições mediúnicas? Aqui é muito interessante. Preste atenção, então, no que a gente vai falar a partir de agora. Próxima. Então, para entendermos esse mecanismo das premonições, que a gente, né, mediúnicas, né, intuitivas mediúnicas, nós temos que, primeiramente, entender que tudo que nós já passamos, ou que projetamos para o futuro, está gravado na nossa mente espiritual. Ou seja, tudo que nós já vivemos, tudo que nós planejamos viver, ele já virou matéria mental. Ele, de certa forma, existe em forma de matéria mental. E está gravado na nossa mente perispiritual. Próxima. Então, o futuro, o passado, o presente, existem em matéria mental em diferentes níveis vibratórios. E isso está armazenado, então, no nosso perispírito, na mente do nosso perispírito. Próxima. Nós vamos falar de matéria mental agora, e nós temos como base o livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, lá do capítulo 4. Próxima. Diz para nós, a matéria mental dos seres se graduam nos mais diversos tipos de onda. Então, está lá no Mecanismo da Mediunidade, que a matéria mental, ela se gradua em diferentes tipos de onda. E aí, as ondas que mais são conhecidas nossas, que é a mesma situação, né? A gente conhece, então, como ondas curtas, ondas médias, ondas longas, que são diferentes tipos de graduações de ondas. Se nós fôssemos fazer um exemplo, né, poderíamos dizer, isso hipoteticamente, que ondas curtas seriam o presente, ondas médias o passado e ondas longas o futuro. Hipoteticamente. Mais ou menos, só para vocês terem ideias que são ondas, matéria mental em frequências diferentes, ok? Há um outro exemplo que eu queria dar também. Vamos imaginar o rádio do carro, lembra? Rádio do carro. Você tem lá a numeração, né, de várias frequências de megahertz lá, né, no dial do carro lá. E aí você vai mudando. Então, se vira um pouquinho, é uma estação que está numa frequência. Mais um pouquinho, é outra estação com outra frequência. E assim vai, várias frequências. O nosso pensamento é exatamente assim também. Só que quando a gente está falando daí de passado, né, presente e futuro, nós estamos falando daí de frequências, né, que pegam faixas maiores. Então, essas forças em constante movimento sincrônicos estabelecem para cada nível de informação mental, passado, presente e futuro, uma frequência de onda eletromagnética.
E eu vou usar números hipotéticos, números que não são verdadeiros, mas para que nós possamos ter a noção. Então, vamos imaginar que a matéria mental do nosso perispírito, mas a matéria mental do presente, ela está entre 5.000 a 6.000 vibrações por segundo. Então, a onda vai ter esse comprimento que vocês estão vendo ali. Se eu for trabalhar o que está no meu subconsciente, que é o passado recente, essas vibrações estariam entre 6.000 a 7.000 vibrações por segundo. São matérias mentais em frequências diferentes. Se eu falar do passado mais remoto, que está no meu inconsciente, eu estaria falando de vibrações de matérias entre 7.000 e 8.000 vibrações por segundo. E se eu fosse falar aquilo que está no futuro, aquilo que eu planejei, que está no meu superconsciente, seria uma frequência de matéria mental entre 8.000 a 9.000 vibrações por segundo. Isso para a gente ter uma noção de que as frequências mudam. Então, aquilo que está no meu futuro, imagine, para adequar, para chegar no meu presente, veja o trabalho que os espíritos têm para diminuir a velocidade dessa matéria mental. E ele vai estratificar qual a informação que ele quer para fazer chegar naquela frequência para que eu lembre através de premonição. Isso daquilo que está dentro, né, da minha mente, da minha gravação, né? Bom, próxima. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos combinar de ir para a praia nesse final de semana. Está meio frio, mas vamos combinar, né? Vamos para a praia. Quando eu começo a planejar ir para a praia, eu vou começar a criar uma imagem mental do futuro. Então, hoje nós estamos na quinta-feira, nós vamos planejar ir para a praia no sábado de manhã. Então, eu já começo a planejar a hora que eu vou, o que tem que fazer, o que tem que levar, como é que vai ser lá, onde eu vou chegar, o que eu vou levar para almoçar, se eu vou almoçar por lá. Eu faço todo um planejamento futuro. Então, a imagem mental do futuro está criada em nosso superconsciente. Ela não aconteceu ainda, mas já está plasmada. Ela já existe porque eu formei. Então, o pessoal que mora no litoral, vamos imaginar que vocês venham para Curitiba visitar, né, passear no shopping. Então, a gente cria essa imagem mental para o futuro, mas é uma imagem mental criada. Não aconteceu, mas ela está plasmada, porque eu já pensei, eu já formatei ela. Ela pode acontecer ou não. Enquanto ela não for decidida, vamos imaginar assim que chega sábado, choveu, mudou, alguma coisa aconteceu, e eu adiei a viagem. Aquela matéria mental que eu tinha planejado, queria acontecer, ela vai desaparecer. Ela deixou de existir. Mas enquanto ela não acontecer, enquanto eu tiver no meu planejamento, ela está lá. Então, aquilo que eu planejei para a minha vida futura, é assim que está ocorrendo. Próxima. Vamos tentar lembrar qual foi a última vez que nós fomos para a praia. Ou quem está no litoral, a última vez que veio para Curitiba, no shopping aqui, né? Ou outra cidade. Como foi a última vez? Eu vou começar a lembrar daquilo que eu vivi dessa última vez. Isso já é matéria mental que está gravado no nosso inconsciente. Eu já vivi isso. Então, isso está lá. Então, são frequências diferentes. Então, a matéria do futuro com a matéria do passado e com a matéria do presente. Então, são matérias mentais em frequências diferentes. É isso que o André Luiz fala para nós quando fala de matéria mental. Então, se nós colocarmos agora aqui essas frequências, né, do nosso consciente, do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, do nosso superconsciente, que é o futuro, nós vamos encontrar, então, ondas eletromagnéticas em diversos tipos de frequências vibratórias. Próxima. Então, existem duas formas para que ocorram as premonições intuitivas mediúnicas. Como é que eu acesso aquela informação que está lá gravada no meu superconsciente quanto à questão do futuro? Como é que eu acesso aquilo que está no meu inconsciente que é em relação ao passado? Como é que eu recebo essa informação, então,
que ela pode estar sendo vinda, um outro espírito acessou a informação que está no meu perispírito, captou essa informação e vai mandar para o médium. O médium vai receber essa informação. Assim como eu posso, como médium, ir diretamente lá e trazer essa informação. Como é que isso acontece? Vamos ver. Próxima. Quando eu estou recebendo essa informação de outro espírito, quer dizer o quê? Que um outro espírito teve acesso a essas informações, ou do futuro, ou do passado, e através daí, da minha intuição, ele vai passar essa informação para mim. Por isso que existem médiums que dizem para nós, olha, eu vi que no teu futuro tem tal coisa para acontecer. Por quê? Porque ele consultou aquilo que eu planejei, e aquilo que eu planejei, ele conseguiu ter acesso àquela informação. Assim como, você já no passado foi isso, foi aquilo, tal, fez isso. Então, essa informação é captada por um espírito e que me transmite através da intuição mediúnica, né? Próxima, aqui seria o mecanismo de como isso acontece. Eu acho que é fácil, é só depois, com calma, vocês verem esse mecanismo, né? Ele vem em certa frequência até o duplo etérico, o corpo etérico depois manda para a epífise transforma em sinal elétrico, e assim a informação chega, ok? Próxima. Agora, existem entre nós pessoas que conseguem perceber diretamente essas vibrações mentais. São médiums que conseguem ter acesso a essa informação diretamente em nosso perispírito. São médiums que têm essa percepção, né, de conseguir captar essa informação que está lá na minha mente perispiritual, e ele consegue ter acesso a essa informação. Ele vai daí transformar são em ondas eletromagnéticas, vai transformar essa onda eletromagnética em sinal elétrico, ele vai ter consciência disso e fala. Por isso que existem pessoas que têm o dom da previsão, da premonição, né? Que às vezes prestam serviços para outras pessoas, dizendo, elas são médiums verdadeiros, isso pode ocorrer. Essa pessoa daí traz a informação e você diz, mas exatamente como ela falou aconteceu. Por quê? Porque ela conseguiu acessar aquilo que estava planejado no teu futuro, e o teu dia a dia estava, né, seguiu sem alteração. E aquilo, então, aconteceu exatamente como ela deduziu, né? Ela captou aquilo que estava planejado lá. Próxima. Então, toda pessoa encarnada que, por efeito de determinado dom, que é o dom da premonição, percebe o passado ou o futuro, é denominado de médium profético ou de premonição. Então, ele consegue captar a informação que está lá no nosso perispírito e fala para nós. Próxima. Então, estes médiuns proféticos ou de premonição, eles captam o passado que está armazenado em nosso inconsciente, ou o futuro que está no nosso subconsciente, em forma de plano mental ou forma pensamento, e consegue trazer para nós, através da intuição, essa informação. Informação daí já mediúnica, né? Vamos próxima, vamos ter o processo do mecanismo, que, né, já é o padrão. Próxima. Tem alguma questão, Edson? Segue, então. Vamos lá. Então, uma outra forma de prever o futuro é por dedução. Então, nós vamos encontrar sobre isso na Gênesis, no capítulo 16, quando fala sobre a teoria da presciência. Então, ele conta para nós algo, né, ali o Espírito está esclarecendo, junto com Kardec, que suponhamos um homem colocado no cume de uma montanha, lá no alto da montanha, a observar a vasta extensão da planície em seu derredor. E nessa situação enxergará em uma considerável distância e poderá avistar num único golpe de vista todos os acidentes do terreno de um extremo ao outro da estrada. E lá embaixo, e um viajor que percorre a estrada, ele não consegue ver todos os acidentes do terreno.
as subidas, descidas, precipícios, né? Os perigos. E esse homem que está lá em cima, ele viu todos os perigos que tem e aí ele desceu. Suponhamos que esse homem desce a montanha, indo de encontro a esse viajante, e diz, olha, em tal momento você vai encontrar tal coisa. Então, ele está predizendo o futuro em consequência daquilo que ele viu, e aí ele deduziu que isso vai acontecer. Então, é assim que lá na Gênesis está sendo explicado para nós sobre como que os espíritos podem deduzir. Então, tem muitos espíritos que, estando no plano espiritual, pode ser nosso familiar, pode ser um amigo, nosso protetor. Ele vendo a forma, é como fosse o espírito que está no alto da montanha, ele vendo a forma que nós estamos se comportando, ele vai deduzir, olha, ele não vai levar caminho nenhum se ele continuar desse jeito. Precisamos alertar ele. E aí, durante o sono, eles vêm nos alertam. Se a gente lembrar nitidamente, é uma premonição. Se a gente só ter a sensação, né, a impressão, é médio de pressentimento. Então, são espíritos que fazem deduções daquilo que vai acontecer. Nós mesmos aqui podemos fazer deduções. Próxima. Quantos de nós que olham, por exemplo, nós podemos ver assim que se tem lá as pessoas poluindo um rio, uma árvore que está crescendo, essa árvore, quando crescer, ela vai dar esse tipo de fruto. Porque a gente sabe qual tipo de árvore que é, a gente sabe que ela vai dar aquele fruto. A gente sabe que a gente vai contaminar as águas se jogar lixo na água. Né? Então, nós podemos fazer deduções pelo nosso dia a dia. Então, por exemplo, hoje, essas pessoas que não estão se cuidando na pandemia, o que a gente deduz? Que essas pessoas podem ter o problema de se contaminarem, elas não estão tomando as precauções necessárias. É deduzir o futuro. Assim, os espíritos mais elevados podem, né, também fazer a mesma situação e nos alertar para que nós mude de caminho. Então, uma forma de deduzir o futuro aliás, de prever o futuro é por dedução. Ok? Bom, vamos ver o que a Olha nos pergunta. Em estado de meditação profunda, não poderíamos acessar o futuro? É isso que nós falamos, Áurea, quando nós falamos sobre a emancipação, sobre a dupla vista. Que a dupla vista ela acontece ou no estado de sono, ou na emancipação por meditação profunda, né? Por concentração, por estado sonambúlico, que é essa meditação profunda, ou por êxtase, né? Então, sim, nós vamos acessar, por o nosso perispírito estar emancipado, ele vai lá ter acesso a informações e vai deduzir, e vai trazer essa informação do futuro através da premonição, se for o caso. Pode sim. Bom, para nós fecharmos o nosso raciocínio, vamos deixar mais uma vez bem claro. O nosso futuro depende do presente. Lá na Gênesis, né, nessa teoria da presciência, diz lá para nós, como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a previsão dos acontecimentos futuros como a consequência do estado presente. É isso que os espíritos estão dizendo para nós. E eu queria fazer um alerta, tem pessoas que gostam frequentemente de estar buscando essas pessoas que vê o futuro, né? Essas que estão comercializando essa mediunidade. Próxima. Se hoje eu for consultar uma pessoa, um médium que tenha esse dom, e estiver tudo em paz comigo, eu estiver tranquilo, tiver com meus pensamentos serenados, e for fazer, então, essa avaliação do meu futuro, e esse for uma pessoa séria, um médium bom, ele vai fazer um prognóstico do meu futuro de acordo com esse momento que eu estou vivendo. Então, ele vai fazer essas projeções futuras, olha, vai ser isso, vai ser aquilo, tal, né? Mas relativo a esse estado de estado de paz, de harmonia que eu me encontro. Aí aconteceu, né, de amanhã eu ir de novo consultar essa pessoa. Só que durante esse dia, né, entre hoje e amanhã, eu tive muitos aborrecimentos, muitas coisas afetou meu estado mental e espiritual. E aí eu vou consultar esse mesmo médico. E com certeza ele vai fazer prognósticos totalmente diferentes um do outro, do que eu fiz antes, quando eu estava em paz,
com o que eu estou fazendo agora, que estou, né, em estado mental alterado. Então, é importante que eu entenda que o meu futuro depende do hoje. Então, se eu estou consultando frequentemente esse tipo de situação, eu vou estar, às vezes, ficando em conflito, porque vai mudando as coisas frequentemente de acordo com o meu estado presente. Próxima. Então, o futuro e as formas de pensamento são uma espécie virtual. Então, o futuro eu tenho planejado. Muitas coisas vão se realizar, mas muitas coisas eu vou alterar. Então, são formas de pensamento virtual, eu vou chamar virtual, porque virtual virou moda. Todo mundo entende o que é, né? É algo que o futuro não aconteceu ainda, ele está planejado, ele está virtual, ele vai acontecer ou não. Pode acontecer como nunca pode acontecer. São projeções, e as projeções são dinâmicas porque dependem do hoje, e minuto a minuto estão se alterando. Próxima. Assim, não há razões para a pessoa estar buscando, né, essas informações sobre o futuro. Analise o seu presente, que você já vai saber o que vai acontecer com o seu futuro. Então, tal atitude revela a falta de confiança, às vezes, nos próprios desígnios divinos. E o pior, vai ocorrer que, na maioria das vezes, nós vamos encontrar pessoas que exploram, são enganadores da boa-fé alheia. Próxima. Kardec, lá no livro dos Médios, no capítulo 16, item 190, chamou essas pessoas de pessoas, pessoas que têm esse dom realmente, de pessoas chamadas de médios proféticos. Então, mas é comum as pessoas que têm essa faculdade paranormal e ver cenas de momentos futuros serem chamadas de clarividentes, de videntes. Aliás, espírita vidente, né? São pessoas que o que Kardec chamou de proféticos, e essa pessoa está se chamando de vidente. Então, o Kardec explica para nós no próximo slide. Próximo. Então, em Obras Póstumas, no capítulo 2ª Vista, Kardec diz para nós, chamamos de videntes os que podem ver acontecimentos que já se realizaram ou que estão prestes a realizar. Mas, por carência de um termo para designar esse estado especial, e, sobretudo, indivíduos suscetíveis de experimentá-lo, temos empregado a palavra vidente, embora não exprima com exatidão a ideia. Adotaremos uma nova ordem por falta de outra, até nova ordem, em falta de outra melhor. Então, não seria o termo exato chamado de clarividente ou de vidente aqueles que veem o futuro. Daí seria médio de premonição, como nós estamos vendo. Então, lembrando, a gente viu ali atrás que espírita vidente, isso não é uma prática espírita. O espiritismo não adota e nem usa em suas práticas nenhum tipo de adivinhação, né? Cartomante, búzios, horóscopo, cristais. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Próxima. Aí fica aquela questão, por que não aconteceram muitas das profecias que estavam previstas? Muitas profecias que estavam previstas não aconteceram, porém muitas não aconteceram. E isso se deve porque a humanidade entendeu as advertências e mudou de rumo. Em muitas situações nós mudamos de rumo. Agora nós estamos mudando de rumo. Veio a pandemia para nos ajudar a mudar o rumo novamente. São coisas que fazem, né, acontecer. Se nós estivéssemos mais espiritualizados, não precisaria da pandemia, mas pela condição que nós estamos, teve a necessidade. Se atentarmos bem, vamos ver o quanto aumentou a busca pela espiritualidade. Nunca se falou tanto em amor nunca se falou tanto em proteção do planeta, preservação da natureza. Então, nós mudamos muita coisa em relação ao que éramos no passado, mas falta bastante ainda. Falta muito coisas pessoais, as pessoas mudarem internamente. No coletivo, as coisas melhoraram, mas no individual é o que estava precisando. Por isso que hoje a gente tem que ficar mais juntos, né, para podermos aprender a mudar. Próximo. Então, essas mudanças fez com que aquilo que estava, né, previsto se alterasse, porque o nosso dia a dia foi sendo alterado, então o nosso amanhã aconteceu dessas mudanças.
Então, isso se aplica ao futuro individual, ao futuro de uma localidade, ao futuro de uma nação e até ao futuro do planeta como um todo, que é o caso da Terra. Tem alguma questão, Ed? Nada, meu amigo. Tem um comentário só da nossa querida Sandra, a chefe Sandra, que vem de encontro a tudo que você falou, né? Isso, que bom que a Sandra está colaborando, né, com essa, né? É exatamente isso, Sandra. É importante nós saber que podemos fazer essa modificação de melhor. Se a coisa não está boa agora, nós podemos mudar para melhor. Depende de nós, de cada um de nós, fazer essa mudança. Muito importante a tua colocação, Sandra. Então é isso, meu querido. Aí, se você quiser fazer o convite, né? Que nós temos a nossa última transparência, acho que é a última, né? Foi a última, já terminou. Uhum. Então, eu realmente quero convidá-los agora para... Espero que esse assunto nosso sobre o pressentimento e premonição tenha sido importante para cada um de nós. E quero convidá-los, então, para no dia 5 de agosto, nós estarmos juntos para falarmos sobre o mecanismo dos sonhos agora. Aquilo que eu comentei no início. Por que toda noite, eu estando no plano espiritual, tenho contato, converso com várias situações, mas por que eu não lembro dos sonhos? E realmente, o que ocorre durante o sonho? Existem etapas dos sonhos? Em que momento que eu vou para o plano espiritual? Eu tenho também muitas atividades do meu dia a dia. Eu tenho como, durante o estado de sono, estar tentando resolver as coisas do meu dia a dia? Tudo isso a gente vai falar nessa próxima nossa reunião sobre mecanismos dos sonhos. Convido todos para estarem conosco. Então, está ótimo. Eu vou pôr aqui só algumas pessoas e o Edivaldo aí fica à vontade para dar boa noite. Ó, lá do Pará, Edivaldo. A Dayana querida, lá de Redenção do Pará, com certeza ela tá o Ivanué, a Jaqueline, o Cláudio, a Vilma, a Tia Hilda, e aí tantos outros que estão conosco lá no Pará também, né? A Marilda, lá do Poço Claro. Poço Claro aí já tem tanta gente querida junto conosco. A Janine, querida filha. A Aurora está junto assistindo o vovô. A Aurora está junto. Não vai dar para pôr todo mundo aqui por causa da hora avançada, né? Mas então só alguns que eu estou colocando aqui. O Edivaldo lembra de todos, né? De cabeça, porque o Edivaldo tem uma memória excelente. E eu vou deixar então para ele poder dar boa noite a todos aí, e depois você já encaixa a nossa prece final, tá bom, Edivaldo? Então fica à vontade, tá? Eu vou colocando alguns nomes aqui, se você quiser, e você pode ir falando aí, dando boa noite pro pessoal, tá bom? Ok. Ó, Marina lá de Porto União, né, do Lar de Espírito União. Um abraço para todos vocês aí dessa região aí, Porto União, União da Vitória, São Mateus do Sul, Três Barras, Canoinhas, toda uma região querida nossa aí. Aí a Bia, a Beatriz, lá de Paranaguá, do Centro Espírita Paz e Luz. Então, já vou aproveitar e dar um abraço na Bia, todo o pessoal de Paranaguá, de Pontal, do Paraná, de Matinhos, de Guaratuba, de Itapuá, todo o pessoal do litoral aí. Vamos emendar já ali, né, aproveitando o litoral de Santa Catarina, né, o pessoal de Pissarras, da Penha, de Araquari, de Florianópolis, todo esse pessoal querido que nos acompanha. A Zinair, tá, né, boa noite. Então. E ela não disse de onde? Diga para nós, Zinair, da onde você está? Tem alguns que não disseram, Edivaldo, mas se você for lembrando os nomes aí, fica à vontade, tá bom? Tá bom. Eu coloquei só alguns aqui, a maioria não dá para pôr, realmente é muita mensagem, mas aí a gente acaba se estendendo bastante, né? Eu vou aproveitando, mandando um abraço para o pessoal lá de Minas Gerais, lá de Barbacena,
de Contagem, né? O Guilherme, Adriano, um abração para vocês. De Belo Horizonte, a Yolanda, de Conselheiro Lafayette, o Ulisses, que sempre conosco, pessoal de Niterói, sempre está nos acompanhando, de Pato Branco, lá de Ponta Grossa também, né? A Ivete, pessoal de Concórdia, Santa Catarina, de Papanduva, de Itaiópolis, a Rose participou. Um abraço para você, Rose. Para a tia Tereza, com certeza está aí, a tia Carmen, tantas tias que eu tenho por lá, primos, pessoal então, do Poço Claro, que sempre está conosco, sempre nos acompanha, uma saudade imensa deles. Pessoal de Mafra, de Rio Negro, sempre estão conosco, de Rio do Sul, pessoal de Brasília também, Anice, prima também, querida, pessoal lá dos Estados Unidos, o pessoal de Portugal, e o pessoal querido aqui de Curitiba, né, do Caminheiros, do Mensageiros, do Fraternidade, do Capo, do Luz do Evangelho, do Semeador da Verdade, do Secave, a Líder Araucária, e tantos outros, né? Um abraço forte para vocês, muito bom tê-los conosco sempre. Então tá ok, Edivaldo. Eu já agradeço, em nome da União Espírita aos Caminheiros do Bem, todos esses irmãos queridos que estiveram conosco na noite de hoje. É uma alegria enorme a gente se reunir sempre na primeira quinta-feira de cada mês para estudar a mediunidade aqui com o Edivaldo e com vocês na nossa live. Então, aguardamos a todos já no dia 5 de agosto para ficar bem acordado, né? Isso. Vamos estudar sobre o mecanismo do sonho, mas todos muito bem acordados. Não vamos assim, desvendar sonho de ninguém, mas vamos falar bastante dos sonhos. Legal. Então, meu querido, se você quiser fazer a nossa prece de encerramento, e daí nós já vamos caminhando para o encerramento. Com certeza. Bom, primeiro, a nossa gratidão à União Espíritos Caminheiros do Bem por abrir, né, essa oportunidade para nós. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco, né, nesta noite, e que todos, né, sejam abençoados em seus lares pelo nosso Pai Criador, por Jesus, nosso Mestre. Que Jesus sempre nos oriente, nos fortaleça. Então, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Convido todos para, nesse momento, mentalizarmos ao nosso Mestre Jesus e entrarmos em comunhão com o nosso Pai, que é Deus. Senhor, nos ensine a orar sem esquecer o trabalho, a ajudar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados. Ensina-nos, Senhor, a desculpar sem condições, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. E, sobretudo, a reconhecer que quando cumprimos os teus desígnios, temos a certeza de que estás cada vez mais dentro do nosso coração. Que estejamos sempre junto de ti, vivenciando aquilo que aprendemos com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita, essa doutrina consoladora. Que estejamos em paz sempre, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Que assim seja. Obrigado, Edivaldo, mais uma vez, em nome da União Espíritas Caminheiros do Bem. É muito bom estar aqui. Tchau, meu irmão querido, um abraço, beijo, um abraço a todos que estão conosco e até agosto. Tchau, Isso. Edson. É uma alegria, um agradecimento por essa oportunidade. Um abraço muito apertado a todos que estão conosco. Estamos com saudade de todos vocês, mas breve, agora está breve. Isso poderá mudar e nós retornarmos a estar juntos. Então, um abraço e um bom final de semana, né? Que vocês vão ter aí vários dias aí para aproveitar bem esse convívio familiar. Obrigado. Tchau, gente.